Ó, aqui é como é que tá a chave hoje. Bom, vamos lá pro sorteio. Tema: pena de morte. E quem vai ser a pessoa contra? Lucas contra a pena de morte. Então vamos lá, Lucas. Posso soltar? Pode. 3, 2, 1, vai. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os presentes. Minha posição é contra a pena de morte. Eu acredito que essa discussão ela não deveria ser sobre leis mais duras, mais pesadas, como é o caso da pena de morte, até porque o Brasil ele já tem leis criminais severas. O problema aqui está na aplicação da lei. Afinal de contas, os criminosos no Brasil eles simplesmente não são punidos, né? Desculpa, gente, eu comi bola aqui no tempo, hein? Eu vou falar um pouquinho para roubar seu tempo. Tá bom. Vai, pode ir aí. Pode ir, Pode ir? pode ir. Tá. A gente tem um dado que 98% dos crimes do Brasil, eles sequer chegam a ser solucionados. Então, do que adianta a gente ter leis mais severas com a pena de morte, né? Se os criminosos eles sabem que eles não vão ser pegos, é uma chance muito pequena. Então, em quase todos os casos que o autor do crime ele sequer é identificado, muito menos levado a julgamento. Então, agora vamos supor que por um instante a pena de morte ela fosse adotada no Brasil. Você acha que o Estado brasileiro ele é capaz de identificar e prender os criminosos de forma eficiente? Como que a gente pode confiar que a gente teria condições de aplicar uma punição que é tão grave, que é a pena máxima, né? Pena de morte, e algo irreversível? A gente tem um caso nos Estados Unidos que é o caso do Cameron Willington, algo assim, do Texas, e ele foi executado e acusado de ter matado as três filhas, se eu não me engano, no incêndio, né, na casa dele. E anos depois acabou constatando que, na verdade, ele não era o culpado, né? Mas até aí ele já tinha sido executado. Então, aqui não é sobre defender o bandido, mas de defender vidas de pessoas inocentes, né? Como nós, para que a gente não seja penalizados e a gente acabe indo para a mão de um Estado que pode penalizar a gente de forma equivocada e ceifar vidas como a nossa, né? Que são vidas inocentes. Beleza. Um minuto para réplica. Posso soltar? Vai. 3, 2, 1, vai. Bom, boa noite. Eu quero dizer assim que eu tenho uma perspectiva mais como Kant mesmo, onde a vida ela é sagrada. A vida de um inocente ela tem que ser preservada ao máximo. E se alguém ela acaba infringindo esse direito dessa pessoa, ela deve ser punida da mesma forma. Ela deve ser punida equivalente, no caso. Ou seja, se ela perdeu a vida, se ela perdeu a vida com essa questão, logo o criminoso, a pessoa que retirou o direito dela também deve ser punido da mesma forma. Não por questão de vingança, mas respeito à vítima que fez isso, que acabou sendo falecida. Uma pena de 6, 7, 8, 10, 15 anos pode até continuar. A pessoa vai cumprir essa pena e vai seguir em liberdade. Já a pessoa, a vítima, no caso, ela não tem mais o que fazer, acabou para ela, não tem mais como ter uma ressocialização, não tem como ela continuar. Infelizmente, acabou. Beleza. 30 segundos para réplica. 3, 2, 1, vai. Tá bom, justamente por isso que você falou, né? A vida ela é sagrada, justamente por isso que eu sou contra a pena de morte. E eu acredito que no Brasil a gente não carece de leis duras e acredito que a pena de morte ela vai sim solucionar esse problema. Endurecer e aplicar a pena de morte acho que não vai mudar.
em muita coisa. Nossa, 30 segundos. É muito pouco, né? A gente até poderia fazer no municipal, mudar a regra para mudar o tempo. Quando eu tava lendo, eu falei, putz, será que não muda ou não? Só que eu falei, é legal deixar igual vai estar todo mundo, já até para treinar pro que vai ser, né? Então vamos lá. Posso soltar pro favorável? Pode. 3, 2, 1, vai. Na verdade, Lucas, muito pelo contrário, o nosso Código Penal ele não é nada duro. Nossas leis penais, elas são da década de Vargas, mais de 100, basicamente 100 anos atrás, vai bater 100 anos no caso. E essas leis precisam ser atualizadas e enrijecer mais. A gente está com uma criminalidade absurda, centenas de pessoas são mortas diariamente, temos aí anualmente cerca de 26, 30 mil mortes por causa do crime organizados. E desses jovens que acabam entrando para o crime, cerca de 11% é para querer viver uma aventura. É necessário trazermos endurecer mais essas leis, trazendo uma punição mais rígida, mais forte, como acaso a pena de morte, justamente para trazer uma mensagem para a sociedade que nós vamos começar a punir mais e que criminoso não terá mais espaço na nossa sociedade. Ou seja, trazer algo com mais rigidez para conseguir restabelecer a ordem e acabar com essa nossa cultura de bandidagem, nossa cultura de assassinato e trazendo mais respeito à vítima. Não temos que ficar com pena do assassino, do bandido que acabou matando e com um latrocínio por causa de um celular. A pessoa que deve ser vista, com toda certeza, é a vítima, e não o ladrão, não o assassino que está querendo roubar por literalmente querer viver uma aventura. Isso aqui é o escárnio da nossa sociedade. O Brasil já se perdeu há muito tempo. Estamos quase no narco-estado que está querendo legalizar com essas instituições como ONGs para flexibilizar cada vez mais as nossas leis, nossos códigos penais, impedindo que sejam de fato realmente punidos. E uma punição dura, firme, pode conseguir salvar nosso país do jeito que ela está. Um minuto para réplica. 3, 2, 1, vai. Tá, eu discordo, eu acho que o Brasil ele tem sim leis rígidas criminais. Bom, a gente viu agora o Bolsonaro que foi condenado a 27 anos de prisão, e eu realmente acho que o Estado brasileiro ele tem um problema muitas vezes das pessoas terem um certo eu acho que as pessoas não têm a consciência, esse erro igual você cometeu, de não acreditarem que o Estado ele tem a mão pesada e firme, justamente porque não há muita informação a respeito. Eu acho que quando você fala dessa maneira, você coloca que um assassinato de um inocente, enfim, eu acabei me perdendo no debate, gente. Beleza. Faz parte. Ai, que saco. Ainda bem que é só um treino. É só Nossa, que treino. saco, me perdi completamente. É isso. Pode ser contra, viu? Cuidado. É 30 difícil, né? segundos pra tréplica aí. 3, Ah, que 2, saco. 1, vai. Muito pelo contrário, não é questão de eu achar. De fato, o Código Penal ele não tem essa autorização. Na época que ele foi feito, a expectativa de vida era extremamente baixa, então ele foi pensado para aquela sociedade onde as pessoas não viviam mais de 30 anos. 30 anos era basicamente uma sentença de morte na cadeia. Hoje a expectativa de vida já está beirando os 80 anos. Ou seja, tem que ter punições mais proporcionais e conseguir ser autorizados. Fechou. Eu gostei desse argumento final aí, meu. Oi? Eu gostei do argumento final. Foi bom? Não, Eu, achei eu bem pensei bom. em falar regime de aberto, eu falei, não vou falar sobre isso. É que ele falou sobre o negócio do que não é minha visão. Eu falei, ué, mas de fato, Né, acontece. porque isso de fato é um argumento que eu não tinha pensado Uhum. sobre,
sobre Eu- um dos Atualizar motivos, né? o. Porque você falar 30 anos quando uma pessoa vivia, sei lá, 50, 60% da vida da pessoa. Hoje que se vive 80 anos, né? Claro que eu jogaria o número para cima para ter um peso maior, né? 30 anos não representa uma punição tão grande, assim, né? Não, na época de Vargas, nossa, a pessoa vai, o criminoso lá comete o crime com 20 anos, aí 30, cada vídeo de 60, 10 anos a mais, a gente morreu. É. Assim, ó, se fosse votar aqui, eu vou só dar o pitaco. Eu daria a vitória. O Lucas estava indo muito bem, cara, mas muito bem mesmo. Só que ele se perdeu e aí ele perdeu o debate ali. Sabe o que eu me Mas não que ele perdi? admitiu, você ainda fala, ai, ele perdi. Não, é que sabe o que aconteceu? Eu esqueci o que eu estava defendendo, se era contra. Eu escrevi muito rápido no outro debate o que eu estava defendendo, escrevi aqui, né, de forma gigante. E aí eu me perdi que eu olhei a anotação do debate anterior. E eu Só que que no caso, escrevi aqui quase umas eu falei anotações, fui Constituição tentar nesse reler debate agora, eu não aqui. consegui entender. Uhum. Minha Enfim, letra mas parabéns, Douglas. parece Não, que eu escrevi vale. com o pé Você aqui, cara. também. Tô tentando Ô, é difícil decifrar. falar contra. Quando você deve ser a favor. Aí você vai falar contra, é punk. Sei. Douglas, só uma coisa. Teve Pois vários não. momentos que você se enrolou um pouco. É que o Lucas, ele perdeu o debate na hora que ele se perdeu e falou, não sei mais o que eu tô falando. É, Entendeu? Nessa hora ele perdeu o debate. Mas se isso não fosse um treino e não tivesse acontecido, você se enrolar e o outro tá falando bem, faria você perder o debate, é, tá? se Eu ele não sei. tivesse perdido, eu acho que ele teria levado, cara. É, entendeu? Então, assim, você tava com ideias boas, com argumentos bons, mas você se enrolava de vez em quando. Pode ser por estar nervoso? Pode, é totalmente compreensível. Mas se for por isso, principalmente, que você sabe pelo que é, você tem que chegar no debate calmo para que isso não aconteça, porque isso com certeza te faz perder o debate. Falou em Eu se entendo. enrolar, ele tá enrolando os cachos, ó. Pior que nervosismo bate mesmo, gente. Nossa senhora. E por É, mais que seja não. um treino, literalmente, a ideia do querer debater aqui foi literalmente treinar minha oratória. Por quê? Porque eu fui lá na câmera lá e falei muito rápido. Nossa senhora. Hein? E lá também acabei gaguejando e me perdi também. Eu dei até uma risada, se você vai ver o vídeo. Fala. Ó, se eu puder dar uma dica que faz muito tempo que eu não treino, né, que eu não faço isso, é se gravar mesmo falando e você escutar. Eu lembro que eu fiz um curso de oratória que era mais voltado para vendas, né? No caso ali era empresarial o curso. E de todo o curso, foram 3 dias de curso e de verdade, para mim, o que valeu a pena ali foi isso aí que é se gravar. Então o professor lá, ele gravava a gente no começo, sem dar treinamento nenhum pra gente. E aí a gente se assistia e eu percebi a quantidade de vícios de fala que eu tenho, na verdade, porque como eu não tô treinando, eu ainda tenho. O meu principal era o né? Eu falava muito, né? Então, o cara vai lá e faz não sei o que, né? Isso aqui, blá, blá, né? E isso é péssimo. Outro que eu tenho bastante, e eu presto atenção quando eu tô vendo alguém debater, é quando vou formar o raciocínio, eu fazer né? Aí, eu já mandei um né agora. É, De fazer quando vai formar. Então precisaria pegar algumas coisas para eu falando de mim, para sim. preencher com algumas palavras, né? Treinar para preencher o raciocínio com algumas palavras. É bem difícil fazer isso. E Eu Mas só como eu preciso treinando falar e mais se vendo o devagar, porque vídeo. eu quero falar tudo de uma vez, aí fica. Mas até o E aí nome você se fala enrola. vício de linguagem, né? É um vício. Você vê até o Kim Kataguiri fica no né? Eu pensei nele também quando você falou do NER. Quem faz isso? É É, vício, é dificílimo se livrar de um vício de linguagem mesmo. ontem Mas o numa Kim live, fala. O que eu acho? O Kim fala extremamente rápido, um raciocínio super bonito. Ele fala bem, eu acho. Sem Só que ele dúvida. só tem esse Sim, negocinho de muito né. bem. Agora, Nossa, ele mesmo fala que você assim, fica. tem vício, né? É para
dá uma quebrada, né? Acho que para conseguir Asa pensar cobra. tipo, no próximo monólogo de 5 minutos, ele falou, né? Steli, quer fazer algum comentário aí? Eu acho que é isso, eu senti um pouco o Douglas se enrolando nas defesas, vamos dizer assim, e o Lucas, eu acho que estava indo super bem. Eu estava gostando do último raciocínio, principalmente, porque estava indo muito bem na questão principalmente o momento atual que a gente vive, realmente é um dado, seria um risco de se correr. Mas aí ele acabou se perdendo nisso. Eu acho que só por ele ter se perdido, que seria ir para o Douglas. Mas eu acho que é ter esse cuidado mesmo, de não se perder, né? Beleza. Então, Muitas beleza. ideias na minha cabeça. É isso, gente. Ó, aqui é como é que tá a chave hoje. Brigadão. Eu que agraço. Obrigada, Valeu, viu, boa gente? noite. Obrigada, Tchau, gente. Lucas, Até e amanhã. parabéns, viu? Parabéns. Até